Como reprogramar a mente subconsciente? Você gostaria de saber como reprogramar a sua mente? Quer realmente saber o que fazer para alcançar os seus objetivos? Você gostaria de saber por que algumas pessoas conseguem alcançar o sucesso de forma tão simples e outras parece que têm azar, que não conseguem sair do chão? Se você respondeu sim para essas perguntas, então eu recomendo que você veja esse vídeo até o final. Olá, se você não me conhece, eu sou Roland Bassião, escritor de 4 livros e criador do blog Poder da Consciência. E neste vídeo eu vou te apresentar uma ferramenta para reprogramar a sua mente agora. Primeiro, para nós falarmos de reprogramação mental, para nós falarmos de como reprogramar a mente, nós primeiro precisamos saber o que é reprogramação, ou seja, o que é reprogramação mental. A reprogramação mental, segundo a Wikipedia, nada mais é do que a mudança do seu padrão mental. O que é o seu padrão mental? O padrão mental são os pensamentos que fazem parte da sua mente diariamente ou durante a maior parte do seu dia. Quando você pensa tipo 20 vezes em uma hora sobre pobreza, ou quando você pensa sobre sofrimento durante todo o dia, esse é o padrão mental que você carrega na sua mente, o sofrimento. Se você tem um padrão mental de sucesso, automaticamente você fica pensando somente sobre sucesso, fica com muita energia, com vontade de querer fazer mais algo para conseguir alcançar aquele sucesso. Então, neste vídeo, eu vou te ensinar a reprogramar a sua mente. Se você tem a mentalidade de pobreza, de fracasso, de doença, eu vou te ensinar uma técnica a reprogramar a sua mente para que você consiga alterar esse mindset, alterar essa mentalidade que você tem, ok? Então, como é que podemos reprogramar a nossa mente? Já falamos aqui há pouco que reprogramação mental é a mudança do estado mental, é a mudança do padrão mental que nós temos na nossa mente. Portanto, para que nós possamos compreender melhor essa aula, nós vamos precisar usar umas imagens. Eu vou usar umas imagens aqui. Para facilitar a compreensão, nós vamos usar aqui esta imagem que aparece aí na tela do seu computador ou do seu telefone, não importa o dispositivo que você estiver a usar para assistir a esse vídeo. Essa imagem é a imagem da mente, segundo o Dr. Fuhrman Flate. Essa imagem foi criada em 1934 pelo Dr. Fuhrman Flate em Santo Antônio, no Texas. Então o doutor estava pesquisando aí sobre como pode curar os males nas pessoas, como pode curar as doenças. Ele foi descobrir durante seus estudos que algumas doenças eram mentais. As pessoas na verdade não estavam doentes, só que eles já habituaram a tomar uma certa medicação e qualquer coisa que fossem dadas, elas ficavam curadas. Por exemplo, a minha mãe me contou uma história em que na zona havia uma dona, uma senhora muito idosa, ela sempre recebia vacina. Sempre recebia vacina. Então, segundo a história, não é verdade, mas faz com que a gente compreenda essa técnica de Dr. Fuhrman Flate. A história dizia que aquela senhora sempre recebia vacina e num certo dia ela estava quase morrendo porque a vacina não chegou na cidade em que devia se receber a vacina para as pessoas que estavam doentes. Quando a vacina não chegou, ela já estava ficando branca, estava ficando pálida, já estava perdendo a cor. Então, uma das pessoas que estava aí, vendo aquela situação, vendo ela murmurar, ela chorando que ela precisa de vacina, aquele senhor pegou qualquer líquido que ele encontrou, introduziu uma vacina, disse que sua vacina já chegou. Posteriormente ele picou a senhora e a senhora, depois daquela vacina, mesmo não tendo o conteúdo que ela esperava que tinha, ela mudou a sua expressão facial, mudou, ela melhorou, começou já a ficar com muita energia e passou. Quando foi contado, depois de várias horas que você não recebeu aquela vacina, na verdade, você recebeu um conteúdo diferente daquela, ela não acreditou. Ou seja, o Dr. Fuhrman Flate usou a mesma técnica para conseguir curar os mal das pessoas. Ele conseguiu usar, criou essa imagem para conseguir descobrir como é que como a mentalidade das pessoas funciona. E nós vamos precisar dessa mesma imagem para que a gente compreenda isso. Como você pode ver na imagem do Dr. Fuhrman Flate, nesse círculo maior nós temos a mente, nesse círculo menor nós temos o nosso corpo. Portanto, a nossa mente, o círculo maior, ela está subdividida em duas principais partes, onde que na parte superior nós temos o nosso consciente e na parte inferior nós temos o nosso subconsciente. E o nosso corpo mantém como o nosso corpo.
Mais em frente eu vou explicar qual é a capacidade que tem cada uma dessas partes. Então, o consciente, assim como o subconsciente, também é chamado de mente pensante e mente emocional. Em outros sítios onde você pode ir, em outras fontes materiais sobre esse assunto, você pode encontrar naquela parte superior chamando de mente consciente e a parte inferior chamando de mente emocional. Não se preocupe, é a mesma coisa. Você acabou de conhecer as duas principais partes da nossa mente, o consciente e o subconsciente. Aqui nós temos uma parte que é a parte inferior, é o nosso subconsciente. Eu vou explicar bem como é que funciona. Aqui diz assim, até os 6 anos a nossa mente está completamente aberta, ou seja, até aos 6 anos, quando a gente nasce dos 0 aos 6 anos, ainda não desenvolvemos nosso consciente. Nós não temos a capacidade de raciocinar, não temos a capacidade de aceitar alguma coisa ou rejeitar. Por isso é normal você ver nessa fase dos 0 aos 6 anos, ver crianças brincando com fogo, porque ainda não sabe que fogo queima. Brincando com eletricidade, porque ainda não sabe que dá choque, dá esticão. Então é nessa fase em que a criança ainda não desenvolveu o consciente, a parte racional. Eu vou explicar isso mais em frente. Só quero que você perceba o seguinte, no nosso subconsciente, nessa fase dos 0 aos 6 anos, é a parte em que ela está aberta, ou seja, aceita tudo que chega até ela. Pode ser ideias, podem ser pensamentos, podem ser hábitos. É nessa idade que a gente adquire o hábito de comer o que a gente come, de vestir o tipo de roupa que a gente veste, de falar do jeito que a gente fala, de contar as histórias da gente como a gente conta. É nessa idade que a gente já adquire o hábito de ter a nossa equipa favorita, seguindo os nossos pais. É nessa ideia que a gente sabe que segue os ritos de iniciação dos nossos antepassados. Ou é nessa fase que tudo isso acontece. Só que mais tarde nós desenvolvemos o consciente. Depois de 6 anos nós já desenvolvemos o consciente. Aí a gente tem a capacidade já de aceitar ou rejeitar qualquer informação. Agora, depois de eu desenvolver o consciente, alguém me diz que se você fazer isso, você vai ter problemas. Por exemplo, antigamente tinha vários mitos que diziam que se a gente saltar a urina de uma mulher, poderia sair hernias, ou pus, é que a gente diz. Mas agora quando alguém vem, depois de eu desenvolver o consciente e me dizer isso, eu recuso. Eu sei que isso não é verdade. Mas nesta fase dos 0 aos 6 anos, facilmente a gente consegue convencer uma criança a aceitar esse tipo de conteúdo. Então, depois dessa fase, a gente desenvolve o nosso consciente. Nós, na primeira fase, só tínhamos essa parte de baixo, o subconsciente. Depois dos 6 anos, a gente desenvolve a parte superior aqui. E como é que isso funciona? Como você viu, nós temos o consciente e o subconsciente. Como pode ver aí na imagem também, o nosso consciente tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer informação. No meu exemplo anterior, se alguém me diz se eu saltar a urina vou ter hérnias, eu posso recusar isso agora, porque eu já desenvolvi o meu raciocínio. Enquanto na fase anterior dos 0 aos 6 anos, eu não tinha ainda, ou não havia ainda desenvolvido essa capacidade de aceitar ou rejeitar. O nosso consciente também tem a capacidade de criar coisas. É o nosso consciente que cria a imaginação. Nós temos já uma ideia, eu gostaria de viajar para sítio X, fazer isso. Esse é o nosso consciente, é o trabalho dele. Ele tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer informação, tem a capacidade de criar imagens ou criar coisas. Ao passo que, ou ao contrário, o nosso subconsciente não tem a capacidade de rejeitar nada. O nosso consciente aceita tudo, ou o nosso subconsciente aceita tudo que o consciente via como sendo verdade. O nosso subconsciente também não sabe distinguir entre o que é verdade e o que é mentira. Não sabe distinguir entre o que é real e o que é imaginação. Se eu te dizer agora, por exemplo, estamos em crise. Nós temos o consciente. Você pode aceitar ou rejeitar essa informação. Para algumas pessoas, nós estamos em crise. Mas eu conheço pessoas que não sabem o que é isso de palavra crise. Eles não vivem isso no seu mundo financeiro ou na sua vida financeira. Então, se alguém diz estamos em crise, outro pode aceitar ou rejeitar. Se você aceita, você vive baseando-se naquilo. Mas se você recusa aquilo, você pode passar a ter uma outra visão da vida, uma outra visão de como as coisas funcionam. Eu acabei de dizer que o subconsciente não tem a capacidade de aceitar ou não tem a capacidade de rejeitar nada. Tudo que o consciente envia, ela aceita. Sendo assim, se você envia para o teu subconsciente que você está doente, você precisa ficar doente, tem pessoas que dizem, eu acho que estou para apanhar
dor de cabeça, eu acho que estou para apanhar malária, eu acho que estou para apanhar febres. Então, se você envia essa informação repetidamente para o seu subconsciente, ele o que faz? Ele manifesta tudo que você aceitou como verdade para se manifestar no seu corpo. O processo é simples. Começa no consciente, se você aceita essa informação, é passada para o subconsciente. Se essa informação chega no subconsciente, como nós sabemos, não tem a capacidade de rejeitar, o trabalho dele é de receber e enviar para o corpo. E o nosso corpo é onde está a manifestação dos nossos resultados. O corpo nada mais é do que um caminho ou um veículo de manifestação de todo o acontecimento que ocorre no nosso subconsciente. Ok? Espero que você tenha percebido isso e que possa usar isso ao seu favor. Como nós vimos aí sobre as capacidades da nossa mente, nós temos aqui um slide que vai representar bem isso na forma prática. Nós temos o objetivo de alcançar os nossos objetivos. Então vamos supor aqui nós temos uma ideia, temos um pensamento. Eu gosto de dar um exemplo de pizza. Em todos os meus vídeos eu só falo sobre esse exemplo porque é mais fácil de se compreender. Vamos supor nós temos o pensamento de comer uma pizza. O nosso pensamento está aqui. Então esse pensamento entra na nossa mente consciente, onde temos aqui uma ideia. Vamos supor que o pensamento transforma-se em ideia. Então, nós temos a ideia de comer uma pizza. O que acontece? Nós, quando temos essa ideia de comer uma pizza, nós podemos aceitar ou rejeitar essa ideia, sabendo que nós temos aqui a nossa razão no nosso consciente. Então, se o consciente aceita a ideia de comer a pizza, envia essa informação para o subconsciente. E o subconsciente, como não tem a capacidade de rejeitar nada, ele aceita tudo que o consciente envia. Ele gera ações que envia para o corpo o corpo possa agir em prol de te oferecer o resultado. Nós estamos a trabalhar com o exemplo da pizza. Temos a ideia de comer uma pizza, enviamos essa ideia para o subconsciente, depois de aceitarmos aqui, enviamos ela para o subconsciente. O subconsciente nada mais vai fazer do que procurar formas de como você vai comer essa pizza. Como vai ser? Por exemplo, nós podíamos estar a sair para ir comprar uma pizza em uma lanchonete, ou podíamos pegar na nossa geladeira ou na nossa cozinha os materiais necessários para criar uma pizza. Esse todo sentimento é criado aqui no nosso subconsciente. Mas a parte principal é aceitar essa ideia. Depois de aceitar, vem para aqui. Essa ideia, depois de estar no subconsciente, você precisa dar o sentimento exato, dar a emoção. Como é que você gera esse sentimento? Você precisa gerar o sentimento de amor, de desejo de comer a tal pizza. Esse sentimento de amor e de desejo vai te fazer com que você levante do chão, com que você levante da cadeira e haja em prol de adquirir esse seu objetivo. Porque muitas das vezes nós temos ideia, ela está no consciente, e quando a gente manda para o subconsciente, a gente não dá emoção. Se a gente não dá essa emoção, esse sentimento, a gente fica sentado no mesmo local. Então, se a gente dá esse sentimento, esse desejo, ou a emoção de desejo, o sentimento de amor, de você querer fazer aquilo, então a gente age. A partir daí a gente levanta e faz alguma coisa. Mesmo se for para ligar para alguém, para uma lanchonete, para mandar, mesmo se for para fazer qualquer coisa. Depois de você agir aqui no nosso corpo, agimos já aqui, criamos o sentimento e a emoção aqui no subconsciente. Esse sentimento gera ação, que vai fazer com que o nosso corpo se mova em direção ao nosso objetivo. Será aqui no nosso corpo que a gente vai agir e posteriormente vamos ter o nosso resultado, que é saborear a nossa pizza. Você pode fazer ou pode usar essa estratégia para adquirir qualquer tipo de coisa que você queira na vida. O processo é o mesmo. Pensamento, ideia. Aceitou no consciente, cria um sentimento ou emoção, pode ser de amor, desejo, de querer ter aquilo. Se você criar um sentimento ao contrário, também vai funcionar. Se você tem uma ideia, cria o sentimento de medo. Não, eu não sou capaz, eu não fui feito para isso. Isso não é para mim. Minha família nunca teve isso, como eu vou ter? Então esse tipo de sentimento também vai criar o quê? Vai criar uma estabilidade em si. Você não vai agir, você vai ficar naquilo. O seu corpo vai ficar estático, do mesmo jeito que estava. Então, como você vê, esse é o processo. Você só precisa ter um pensamento. Esse pensamento gera ideia. Nós pensamos em imagem. Tudo que você pensar é imagem. Eu ainda vou explicar isso nos próximos vídeos para que você possa compreender. Os pensamentos geram ideias. E as ideias, se forem aceitas aqui no consciente, são aceitas também no nosso subconsciente. Porque eu já expliquei que o nosso subconsciente não tem a capacidade de rejeitar. E se for aceita aqui, se for dado o sentimento adequado, a emoção adequada, você vai agir e vai ter o seu resultado final. Esse é o processo.
Só para deixar ainda bem claro, eu vou mostrar mais nesse slide o processo. Temos a ideia Y, podemos chamar a ideia Y, X ou Z, qualquer ideia que você queira ter. Então, essa ideia, quando é impregnada no nosso subconsciente, se ela for aceita, ou quando é impregnada no nosso consciente, se ela for aceita, aqui tem a razão, pode rejeitar ou aceitar, ela é impregnada no nosso subconsciente. O subconsciente, que é a nossa segunda parte da mente, não tem a capacidade de rejeitar, ele aceita. E se você entregar, ou se você entregar essa ideia, um sentimento adequado, um sentimento de desejo de querer ter aquilo, o desejo de querer fazer aquilo, o desejo de querer ser aquilo, você vai conseguir fazer com que o teu corpo haja, vai conseguir fazer com que o subconsciente envie energias necessárias para que o seu corpo possa começar a agir e posteriormente você conseguir o resultado que você quer. O processo é simples. Ideia Y, se for impregnada, vai ser sentida e amada, vai ser enviada para o corpo e vamos ter o resultado aqui no nosso mundo físico. Esse todo o processo acontece no nosso mundo mental. No nosso mundo mental, nosso mundo emocional. Aqui vamos para o nosso mundo físico. O resultado é visualizado no mundo físico. Uma ideia sempre começa na mente. Depois o resultado é visualizado no mundo físico. Esse é o processo. Simples, como você pode ver, é muito simples. Então, o que eu recomendo? Baixe o dossiê aí com 10 páginas de exercícios. Nesse dossiê tem 5 exercícios que você vai fazer para que você possa aplicar isso na sua vida, ok? Baixe esse dossiê, faça os exercícios, baixe a transcrição dessa aula para que você possa seguir e ver isso na prática, ok? O que eu te recomendo? Teste. Você precisa testar o que a gente acabou de fazer aqui. Faça um teste, não custa nada. Eu recomendo uns 30, 21 dias de teste. Se não der certo, então você faça outra coisa. Mas eu recomendo que faça o teste. Então, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu te vejo já no próximo vídeo. Eu vou mandar um e-mail brevemente com instruções de como é que você vai baixar ou como é que você vai ver a página com o link em que você vai ver o próximo vídeo. Se você estiver a ver esse vídeo no meu canal, então eu recomendo que você deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Se não estiver a ver no canal, se estiver a ver na página exclusiva que eu preparei para pessoas exclusivas decididas a mudar a vida, então fique à vontade em deixar o seu comentário sobre como achou. Nós temos aí a parte do comentário do Facebook. Diz o que você achou da aula, se você gostaria de ver alguma coisa melhorada na aula ou gostaria de ver algum conteúdo em específico que eu possa explicar para que você possa compreender melhor. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.